Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Prepare-se, torcedor, porque o que está acontecendo nos bastidores do Palmeiras pode redefinir o futebol brasileiro e colocar o Verdão em um patamar que poucos imaginavam ser possível. Após o Palmeiras ser procurado por Betts para substituir o patrocínio da Sportingbet nos últimos dias, no início desta manhã, 27 de agosto, uma nova proposta de patrocínio chegou à mesa da diretoria, e não é qualquer proposta, estamos falando de um valor histórico, que não só igualaria o que hoje recebe o Flamengo, mas também superaria os contratos de mais de 90% dos clubes da Europa, ficando atrás apenas de gigantes como Real Madrid, Barcelona, Manchester United e poucos outros. Isso significa que o Palmeiras pode literalmente entrar para a elite global não apenas dentro de campo, mas também fora dele. Quer entender como esse acordo pode transformar a realidade do maior campeão do Brasil? Então segura, porque os números vão te surpreender. No início de 2025, o Palmeiras assinou com a Sportingbet um contrato considerado forte, com duração de 3 anos e possibilidade de renovação por mais uma temporada. A marca passou a estampar a camisa alviverde e a aparecer em diversas propriedades, como uniformes de treino e material de viagem. Esse acordo já era visto como uma grande conquista, colocando o Verdão entre os clubes que mais faturam com patrocínio no Brasil. Mas o mercado mudou rapidamente. Nas últimas semanas, novas casas de apostas começaram a sondar o clube, oferecendo cifras acima do que a Sportingbet paga atualmente. Algumas propostas chegaram a 150 milhões de reais por temporada, o que já seria suficiente para fazer barulho. Porém, uma nova investida deixou todo o cenário esportivo em alerta. Na manhã de hoje, uma gigante do setor de apostas, cuja sede se encontra nos Estados Unidos, apresentou uma proposta que simplesmente pode mudar o jogo. O valor? 293 milhões de reais anuais para ocupar o espaço mais nobre da camisa do Verdão. Isso mesmo, quase 300 milhões por temporada. O acordo prevê 200 milhões de reais fixos, garantidos independentemente do desempenho, e bônus por títulos e metas que podem elevar esse valor até 293 milhões de reais ao ano. Colocando isso na ponta do lápis, em 4 temporadas, o Palmeiras pode faturar mais de 1 bilhão de reais apenas com o patrocínio Master. E aqui vai o detalhe mais impactante. Essa proposta foi desenhada como um plano de marketing para igualar exatamente o que o Flamengo recebe hoje, consolidando a disputa entre os dois gigantes também no campo financeiro. Mas o impacto não para por aí. Esse valor não é apenas o maior da história do futebol brasileiro, ele também superaria os contratos de patrocínio de mais de 90% dos clubes da Europa. Apenas um seleto grupo de potências globais, como Real Madrid, Barcelona, PSG e alguns ingleses, possui acordos superiores a esse. Em outras palavras, o Palmeiras teria um patrocínio master mais valioso que clubes históricos, campeões continentais, que disputam as ligas mais ricas do planeta. É um feito monumental, capaz de projetar o Verdão para um nível nunca antes alcançado na história do futebol brasileiro. Agora, imagine o que isso pode significar para o planejamento do clube e para o cenário mundial. Com esse aporte financeiro, o Palmeiras teria condições de manter seus principais craques, contratar nomes de peso internacional e ainda investir pesado na base, que já é uma das mais rentáveis do Brasil. Isso sem falar na infraestrutura e visibilidade lá fora, que poderia receber melhorias capazes de transformar a academia de futebol em um centro de excelência de padrão europeu. Em um cenário de disputa constante com o Flamengo, essa quantia coloca os dois clubes em um patamar isolado dentro do continente, aumentando ainda mais a rivalidade e mudando a forma como o futebol brasileiro é visto no mundo. Claro que um acordo desse tamanho não é simples. O contrato com a Sportingbet ainda está em vigor e possui cláusulas de proteção. Para assinar com a nova parceira, o Verdão teria que negociar uma saída amigável ou arcar com possíveis multas rescisórias. Fontes internas indicam que a diretoria já analisa o cenário e não descarta nenhuma possibilidade, afinal, estamos falando de cifras que dificilmente voltariam a aparecer no curto prazo. A expectativa é de que as conversas evoluam nas próximas semanas, e a decisão pode marcar um antes e depois na história do Palmeiras. Mas e aí, torcedor? Você consegue imaginar o Verdão brigando de igual para igual com gigantes europeus no quesito financeiro? E enfim poder dizer não quando um europeu vem levar uma joia do nosso clube?
Esse contrato, se fechado, não seria apenas um marco para o clube, mas um divisor de águas para todo o futebol brasileiro. Seria o início de uma nova era, com investimentos ainda mais pesados, reforços de impacto e uma estrutura que rivalizaria com os melhores do mundo. E a pergunta que fica é: até onde o Palmeiras pode chegar com um patrocínio bilionário desses? Será que isso também forçaria outros clubes a correrem atrás de novos modelos de receita para não ficarem para trás? Comenta aí embaixo. Vale a pena romper o acordo atual e abraçar essa proposta que coloca o Palmeiras no topo do futebol mundial? Ou você acha que deveríamos honrar o contrato com a Sportingbet? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater o futuro do nosso Verdão. Próxima notícia. Prepare-se, torcedor, porque o Palmeiras acaba de dar um passo gigante no mercado da bola. A expectativa chegou ao fim. Andréas Pereira já está em São Paulo e, segundo informações de bastidores, nas próximas horas ele se apresentará na academia de futebol para realizar os exames médicos e assinar contrato. Essa é a confirmação que a torcida palmeirense esperava há semanas e que promete mudar completamente o cenário para a sequência da temporada. E não para por aí. Se isso já era suficiente para empolgar, Andréas deixou um recado que incendiou ainda mais o clima nos bastidores. Ele quer estar em campo no clássico contra o Corinthians no próximo fim de semana. Quer saber como foi que essa negociação saiu do papel? Quais foram os bastidores para o Palmeiras dar esse golpe no mercado? E será que ele vai mesmo ter condições físicas e táticas para entrar no derby e já fazer diferença? Fica comigo até o final, porque você vai descobrir tudo agora. O Palmeiras acaba de dar um passo gigante no mercado da bola. A expectativa chegou ao fim. Andréas Pereira já está em São Paulo e, segundo informações de bastidores, nas próximas horas ele se apresentará na academia de futebol para realizar os exames médicos e assinar contrato. Essa é a confirmação que a torcida palmeirense esperava há semanas e que promete mudar completamente o cenário para a sequência da temporada. A notícia movimentou as redes sociais e não é para menos. Estamos falando de um jogador com experiência internacional, passagem por grandes clubes da Europa e que agora vem para vestir a camisa do Verdão em um momento crucial. Mas se isso já era suficiente para empolgar, Andréas deixou um recado que incendiou ainda mais o clima nos bastidores. Ele quer estar em campo no clássico contra o Corinthians no próximo fim de semana. Sim, ele deixou claro que está pronto para jogar e isso muda completamente a preparação para o derby paulista. A chegada de Andréas Pereira não é apenas mais uma contratação. É um sinal de que o Palmeiras está disposto a manter sua hegemonia e brigar por tudo em 2025. Desde o momento em que seu nome surgiu como alvo da diretoria, a negociação foi marcada por muita especulação, pressão da torcida e até tentativas de concorrentes. Mas agora tudo está selado. Ele desembarcou no Brasil com discrição, mas não conseguiu escapar do olhar atento da torcida, que já está fazendo festa nas redes sociais com mensagens de boas-vindas. A expectativa é que nas próximas horas ele passe por exames detalhados no Centro de Excelência da Academia de Futebol, estrutura que é referência na América Latina. Se tudo correr como planejado, Andréas deve assinar contrato válido por 5 anos, com possibilidade de renovação automática. Em um negócio que movimentou cifras importantes para os cofres do clube e reforçou a posição do Palmeiras no cenário internacional. Para quem ainda tinha dúvidas sobre o impacto dessa contratação, basta olhar para o histórico do jogador. Revelado no futebol europeu, Andréas construiu uma carreira sólida, com experiência em campeonatos de alto nível. No Brasil mostrou qualidade, capacidade técnica e visão de jogo que o colocam como um reforço estratégico para o Palmeiras. Abel Ferreira vinha pedindo uma peça com essas características há meses, e agora tem à disposição um jogador que pode atuar como meia central, segundo volante e até mais avançado, dependendo da necessidade tática. Essa versatilidade vai permitir que o Verdão mantenha um meio-campo dinâmico e criativo, capaz de controlar as ações contra qualquer adversário. Não é exagero dizer que Andréas chega para ser titular absoluto, disputando espaço com nomes importantes, mas trazendo um diferencial que poucos no elenco possuem. Outro ponto que chama a atenção é o discurso do jogador logo após confirmar sua chegada. Andréas Pereira deixou claro que não veio para se adaptar com calma ou esperar oportunidades. Ele quer jogar imediatamente e já sinalizou para a comissão técnica que está pronto para atuar no clássico contra o Corinthians. Essa declaração caiu como combustível para a rivalidade e aumentou a ansiedade da torcida. Imagine só, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro marcando a estreia de um reforço desse calibre. A rivalidade Palmeiras e Corinthians é carregada de emoção, e com Andréas em campo, a expectativa é de um jogo ainda mais eletrizante.
Isso mostra também a confiança do atleta no próprio preparo físico, já que ele vem treinando intensamente antes mesmo de desembarcar no Brasil para não perder ritmo. O planejamento do Palmeiras para essa semana inclui um cronograma acelerado para Andrés. Após os exames médicos, a assinatura do contrato será apenas uma formalidade, já que todas as bases do acordo estão acertadas. O clube deve oficializar o anúncio durante a semana, com fotos do jogador segurando a camisa alviverde, algo que vai quebrar a internet e aumentar ainda mais a repercussão. A expectativa é que a apresentação oficial aconteça até sábado com coletiva de imprensa, para que ele fale sobre sua chegada, os motivos que o fizeram escolher o Verdão e as ambições para a temporada. Fontes ligadas ao clube revelam que a negociação envolveu cifras na casa dos 13 milhões de euros, além de bônus por metas individuais e coletivas, algo que mostra o quanto o Palmeiras apostou nesse reforço. O recado de Andrés sobre jogar contra o Corinthians não foi apenas uma frase jogada ao vento. Foi um posicionamento firme de quem quer marcar história desde o primeiro minuto com a camisa alviverde. Para a torcida, isso é música aos ouvidos, pois demonstra entrega, vontade e ambição, características que combinam com a identidade do clube. No clássico, o Palmeiras terá a chance de dar um golpe moral no rival e ainda mostrar a força do seu elenco reforçado. Imagine Andrés distribuindo passes, organizando o jogo e até se arriscando em cobranças de falta. O clima é de otimismo total e com razão. Um jogador desse nível pode ser a peça que faltava para transformar um time ainda mais competitivo. Agora, é aguardar os próximos capítulos dessa história que já entrou para as manchetes do futebol mundial. E aí, torcedor, você acha que Andrés Pereira estreia com um gol no clássico? Será que ele já chega para assumir a camisa 10 ou vai começar mais recuado, ajudando na construção das jogadas? Quero saber a sua opinião nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque essa semana promete ser histórica para o Verdão. Até o próximo vídeo.